Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui no meu canal, Carlos falando aqui com vocês, tá? Nesse vídeo eu vou fazer um breve resumo do que está acontecendo aí sobre o Bolsa e dar a minha opinião, fazer uma reflexão sobre tudo o que está acontecendo, né? Com relação a fraude, saques, enfim, tudo eu vou tentar ser o mais breve possível, tá? Primeiramente eu quero falar com vocês o seguinte, tá? Que vocês entendam de uma vez por todas, tá? Que cada pessoa tem a sua opinião formada, tem a sua percepção de mundo, tá? A minha opinião, a minha percepção, talvez não vai ser igual à sua, tá? Então, o respeito à sua opinião, também quero que respeitem a minha opinião, também, tá? Tem algumas coisas que eu anotei aqui pra gente falar, pra gente discutir. Tem tanta coisa que eu poderia falar, mas são coisas que, infelizmente, eu não posso falar, não posso expor aqui. Então, o que me cabe a falar, eu vou estar falando aqui e simplesmente dar a minha opinião e passar a minha visão. Se você pensa diferente, tudo bem, tudo tranquilo, beleza? Então, vamos lá. Como eu falei, né? Destrinchei, eu fiz um resumo aqui e vou estar destrinchando ele. Vou tentar ser o mais breve possível para isso aqui não ficar demorado. E aí, bicho, a gente seguir nossas vidas, né? O Bolsa foi sacado mais de 36 mil saques, né? No ano de 2024. Eu procurei aí a página, aquela página do financeiro lá no Bolsa, tá? Onde dá aqueles números, aqueles dados, mas eu não achei, tá? Então eu acho que deve ser só aberto só para dono ou sócio da casa, da Bolsa, lá, da Exchange, tá? A Bolsa aqui, ela foi vítima, tá? De uma fraude, como já foi exposto, tá? E a principal pessoa, o suspeito que iniciou essa fraude pode ser um tal de Sérgio Miranda, que ele não agiu, ele também não agiu só, mas também com outras pessoas que criam fake e tal e tudo mais. Então, se existe uma vítima nessa situação, se o Bolsa é vítima, eu acho que eles deveriam, que eu acho que já estão fazendo isso, né? Ir atrás para reparar o seu dano, tá? E isso aí ele tem que estar coberto pela lei penal, pelo Código Penal brasileiro. Então vamos lá, né? Falando nisso, tá? Hoje a gente vive um mar negro sobre os investimentos esportivos, até porque não é um mercado regulamentado, tá? Eu não sei tudo sobre a pauta lá da regulamentação, mas parece que existem lá na pauta da regulamentação pontos falando sobre esses tipos de fraudes, tá? Hoje não é regulamentado, então não acredito que hoje não está lá no Código Penal, por exemplo, né? Mas se o Bolsa se sentiu vítima, pode procurar penalmente e ser ressarcido aí pelo Sérgio Miranda, que é o que falam aí que foi esse tal de Sérgio Miranda. Beleza? Então, como eu falei, a gente vive um mar negro sobre o mundo das apostas esportivas, tá? Onde a gente fica sujeito à mercê da posição da casa. Por exemplo, eu fiz uma entrada lá, uma aposta numa odd 2,10 e a casa simplesmente depois, tive o ganho, tá? E a casa simplesmente disse, olha, essa odd estava errada, a gente cotou a 2,10. Desculpa, eu cotou a 2,10, teve ganho, mas aqui eu vou reduzir, a odd correta era para ser 1,10. E aí eu vou corrige, você, de vez de ter um green aí na odd de 2,10, teve a 1,10, você não pode falar nada, porque isso vai estar nos termos de uso da casa, tá? Lembrando que termos de uso da casa não está em Código Penal brasileiro, isso é aquela casa que impõe, tá? Aquela casa que impõe. Você pode aceitar ou você pode procurar juridicamente a justiça para que isso seja resolvido. Só que hoje é muito difícil, as casas elas ficam em paraísos fiscais, toda essa história aí que muita gente já sabe, né? Então a gente fica à mercê disso aí, tá? Por exemplo, eu crio uma casa de aposta e eu logo coloco lá nos meus termos de uso, aqueles termos enormes lá que normalmente ninguém lê, só vem ler depois que tem algum tipo de problema, tá? Então eu criei minha casa aí, minha casa de aposta, tá? E botei lá nos termos de uso que a qualquer momento eu posso reter o seu dinheiro, tá? Se a gente suspeitar de alguma coisa ilegal, por exemplo, tá? E aí você faz o cadastro, faz um depósito de 20 mil na minha casa, no outro dia eu bloqueio o seu dinheiro e vou reter, dizendo que está com suspeita de fraude,
lavagem de dinheiro ou outro tipo de coisa. Aí você tem que aceitar porque está nos termos de uso. Ou você aceita ou você vai procurar os meios legais, tá? Vai procurar a justiça para poder resolver isso, tá bom? Então a gente pode ficar à mercê disso, deixar para lá ou correr atrás. Feito eu estou correndo, no meu caso, do Bolsa, tá? No meu caso aí do Bolsa, estão ligando muito esse meu caso do Bolsa à fraude aí, mas é como eu falei, a percepção de vocês podem falar o que quiser, tá? Sobre o caso, que o caso aí vai ser resolvido aí ou pelos termos da casa ou pelo meio penal, podemos dizer aí, tá? Então, resumidamente, é um mar negro, ou você vai atrás ou você deixa para lá, aceita os termos da casa. Tá? Já que você aceitou lá os termos, ou você pode deixar ou não. Tá? Mas existe, no meio jurídico aí, existe muita coisa que vai ao favor do consumidor, tá? De você como consumidor. Vai excluir lá os termos. É como se um estacionamento, por exemplo, que diz privado, que diz que não se... o estacionamento tem uma placa lá, não se responsabiliza pelos itens que se forem furtados lá dentro do estacionamento. Ou seja, a empresa ela diz uma coisa, mas a lei penal ou a lei do consumidor diz outra. Outra coisa também, leis de trânsito, tá? Feito um amigo falou comigo. Tem muitas empresas, por exemplo, que... vou dar um exemplo de farmácia. Tem uma farmácia lá e no meio da avenida é o estacionamento da farmácia. Tá? Então você não pode estacionar naquela parte onde saem os carros que ficam no estacionamento da farmácia. Tem um amigo meu que ele trabalha como guarda, ele me falou, olha, pode sim, porque nada pode estar empatando aqui a rua. Ou seja, a farmácia, a empresa ela diz uma coisa, mas o Código de Trânsito brasileiro fala outra. O que é que vai prevalecer? O Código de Trânsito brasileiro. Mas enfim, é só uma alusão do que eu quis explicar sobre os termos de uso das casas, tá? Foi falado também que a fraude é complexa, não é fácil. Eu, particularmente, não consegui entender o que foi destrinchado, né? Aquela alusão que foi feito sobre essa fraude. Eu queria, de fato, entender melhor. Eu sou muito ruim de entender as coisas. É tipo... Para eu entender, você tem que, de fato, desenhar, dizendo, olha, é assim, assim, para eu ir montando o quebra-cabeça e, de fato, entender. Eu acho que muita gente também ficou com dúvida no que foi explicado, tá? Existe lei, né, sobre isso, tal, eu falei, regulamentação, só que a regulamentação não está em vigor. Então, já que existe uma lei, mas não está em vigor, então não existe lei para proteger, por exemplo, as casas de aposta. Essa questão da regulamentação vai se arrastar por longo período, até porque são muitas coisas que acredito que não vai ser viável para o apostador profissional, podemos dizer assim. Mas, enfim, isso é um outro caso. Foi dito também que do outro lado tem alguém tomando um prejuízo, ou seja, um usuário. Eu também queria entender, eu não entendi, tá? Como se trata de uma exchange, o que é que vem na minha cabeça? Sou leigo, tá, pessoal? Como eu falei para vocês, percepção de cada pessoa. Quem é mais inteligente do que eu, ótimo. Quem não é, enfim, vamos procurar ser como eu estou procurando ser e procurando entender também. Ou seja, se tem uma pessoa aplicando algum tipo de golpe lá, sei lá, na exchange a gente diz, se você coloca R$1.000 na vitória da Inglaterra, tem que ter R$1.000 correspondido no Lei Inglaterra. Tá? Eu não consigo enxergar aí, eu não consigo entender, de fato, eu só quero que me ajude, eu não consigo entender isso. Onde é que alguém tomou um prejuízo? Eu estou falando especificamente do golpe, tá? Que eu nem sei como é que funciona esse negócio aí. Eu queria entender, já vieram pessoas falar comigo, isso aí eu vou falar mais na frente, tá? No meu privado, perguntando se eu tinha feito isso e tal. Eu disse, bicho, eu nem sei quem é. Falaram até nome de outras pessoas, não sei se foi o nome desse Sérgio, eu não lembro, porque tanta gente falando comigo, não consegui dar atenção para todo mundo, mas, enfim, eu queria entender onde que a outra pessoa perde. Eu queria, assim, que, de fato, desenhassem para mim, olha, é assim, fizeram isso aqui, para eu dizer, ah, bicho, que onda, velho. De fato, isso realmente prejudicou a pessoa. Aí eu queria entender. Eu não sei se isso seria possível, tá? Como eu disse, eu sou um leigo, né? Vieram procurar aí
a pessoa aí no privado, sempre falando a mesma história, falando do grupo de fulano e tal. Então, velho, se você sabe, se você é a casa de aposta, certo? É o dono, sei lá. Se você é a casa, de fato a casa. Eu já até vi isso, tá? Já até vi isso em grupos aí. Como o meu canal aqui é explícito, faço arbitragem, Suribet é o meu principal foco, tá? E eu vou fazer outro vídeo explicando detalhadamente o que é Suribet, vou fazer algumas alusões, vou fazer algumas reflexões, parar para vocês de fato pararem e refletir, tá? Ao invés de estar metendo pau, dizer que é preconceito, que fulano falou que era esqueminha, enfim. Perdi até o raciocínio aqui. Sim, grupos, eu já vi até dono de casa de aposta em grupos de arbitragem para saber quem estava fazendo arbitragem na casa deles, para ele simplesmente excluir a conta. Já teve caso disso, tá? Só que a casa pagou o dinheiro da pessoa e excluiu, tá? Então, se uma casa sabe disso, que existe grupo, estão dando o nome do grupo e nome de pessoas, porque ela não vai lá ver quem são essas pessoas e procurar o meio jurídico para que expulse essas pessoas, não pelo seu termo, tá? Ela pode excluir de acordo com o seu termo, mas é o que eu digo, é o termo da casa, é aquela história lá do supermercado dizer que ela não se responsabiliza pelo objeto furtado no estacionamento, onde a lei penal parece, ou o Código do Consumidor. Se eu tiver errado, me corrijam, tá? Eu não pesquisei isso antes para falar, mas se eu tiver errado, me corrijam, onde o Código de Consumidor ou o Código Penal diz outra coisa. É o caso da farmácia, que eu posso falar com autoridade, que um amigo meu, que é do ramo, me falou com relação ao estacionamento. A farmácia vai dizer uma coisa, que é o termo da farmácia, mas o Código de Trânsito Brasileiro diz outra, que o que prevalece é o Código de Trânsito Brasileiro. Mas, enfim. Então, se você aceitar ali os termos... a ordem era 2,10, pegando aquela alusão, a casa disse que pode anular e ficar com o meu dinheiro, ela anulou, ficou com o meu dinheiro, mesmo em outras casas, a cotação está bem próxima, não chegou a 2,10, mas chegou a 1,90, ela baixou para 2,10 porque eu ganhei, pegou meu dinheiro, enfim, ela pode fazer isso com base nos termos, cabe você aceitar ou procurar os seus direitos, tá? Então, se a Bolsa sabe que tem grupos, sabe que tem pessoas fazendo esse esqueminha, esse golpe aí, que eu queria entender, tá? Se alguém pudesse desenhar para mim, olha, foi assim, ou até alguém me explicar isso aí, tá? Para eu poder de fato entender, eu quero de fato entender isso aí. Então, se ela sabe que tem pessoas fazendo isso, grupo de fulano, grupo de ciclano, bicho, procura o meio jurídico para poder resolver isso e parar de vez. E espero que tenham resolvido a questão aí do Bolsa. Falaram que era um bug, era uma falha no sistema deles. Então, velho, se é uma falha do sistema deles, eles que se virem para resolver, tá? Eu vou fazer uma reflexão aqui, quero que vocês pensem comigo, tá? Quem está me vendo aqui, raramente, acho que nenhum dono de casa vai estar vendo esse meu vídeo. É mais quem é usuário mesmo, quem é cliente. Mas vou falar em modo geral, tá? Você ficaria do lado da casa de aposta ou do lado do usuário, tá? Acredito que a maioria, pelo menos pela minha percepção de mundo, né, que você ficaria do lado do usuário. Por quê? Os termos, se você pegar os termos de uso das casas, as casas sempre vão puxar para o lado delas. Elas vão vão fechar o cerco para que de fato você não ganhe dinheiro. E quando uma pessoa começa a ganhar dinheiro, ou um grupo específico, ou algumas pessoas começam a ganhar dinheiro, o que é que eles fazem? Ih, rapaz, aqui eu estou tomando prejuízo. O fumo entrou aqui. O que é que eles fazem? Bloqueia e utiliza os termos de uso dele. Olha, tá no termo, você infringiu isso, aquilo, outro, aceita aí. No meu caso, eu não aceitei. Tá rolando aí, vamos ver no que vai dar, enfim. Eu sou pequenininho, velho. Eu vivo disso aqui. Entendeu? A comida que eu levo para casa é desse negócio aqui, velho. Já chegou gente aí nos meus vídeos anteriores arriando além de mim. Eu não ligo, bicho. É a percepção de mundo do cara. É o que o cara acha que tá certo. Se o cara acha que eu tô errado, massa, bicho. Agora, se fizer alguma coisa que eu possa recorrer penalmente, eu vou fazer, infelizmente, tá? Porque é o lado que eu sempre vou, beleza? Então, antes de comentar qualquer coisa horrível de mim, comenta mais de forma clássica,
entendeu? Discorde de mim, bicho, a discordância é ótimo, abre-se ao diálogo para a gente chegar num ponto ideal, beleza? Então tiveram algumas coisas interessantes, né? Falei que algumas pessoas me procuraram no privado, meu Instagram também é pequenininho, tá? Tem tanta coisa, bicho, que eu poderia falar aqui, fazer uma reflexão para vocês, mas tem coisas que eu não posso. Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer o seguinte, né? A gente sabe hoje que muita gente ganha dinheiro com afiliação, tá? Influenciador aí ganha dinheiro com cassino, por exemplo. Ganha um link de afiliado da casa e fica divulgando cassino ou aposta mesmo para ganhar o tão chamado CPA e Heavy. Eu sou afiliado de algumas casas, tá? Mas a minha estratégia, como é voltado para arbitragem, é totalmente diferente. Eu queria que vocês entendam isso, entendeu? Mas enfim, mais para frente eu digo. Então, qual o interesse das casas? Só reflita isso, tá? Qual o interesse das casas? As casas, elas precisam de um máximo de pessoas divulgando, o máximo de influenciador. Ele pega um influenciador lá, 1 milhão, 500 mil seguidores e diz, ó, esse aqui é um cara bom. Vamos dar afiliação. Quanto mais influenciadores com muitas pessoas, muitos seguidores no Instagram, melhor para casa. Então, quando a casa ela restringe a ter apenas um afiliado, podemos dizer, isso causa estranheza. Eu mesmo fico refletindo. Eu disse, bicho, se eu fosse o dono de uma casa, eu não ia querer uma pessoa só divulgando minha casa, não. Eu queria várias. Porque qual é a intenção? A intenção é ter cadastro na minha casa e fazer com que aquelas pessoas percam dinheiro. Até porque as casas sabem dos dados. Elas sabem que mais pessoas perdem dinheiro do que ganham. Sabendo disso, ainda ela tem os termos dela, onde faz com que ela encurta mais ainda, façam com que o cerco feche para aquele usuário lá, para ele, de fato, perder mais dinheiro. Tá? Então, façam reflexão. A casa só tem, sei lá, um ou dois influenciadores divulgando. Enquanto todas as outras casas têm vários. E se eu fosse dono de uma casa, eu queria quanto mais pessoas divulgando o link de afiliado, melhor. Estou pagando um heavy para ele de 30%, 25%, um CPA aí de primeiro depósito. Ótimo, porque eu quero usuário na minha casa. Então, quanto mais influenciador eu tiver, melhor para mim. Porque mais pessoas divulgando, mais clientes entrando, mais dinheiro entrando. Eu tenho meus termos que encurto, mais dinheiro vai entrar para minha empresa e eu vou ficar rico, milionário. Então, quanto mais pessoas divulgando a casa, melhor para casa, beleza? Então, faça uma reflexão aí. Tem casa aí só com 1 ou 2 influenciadores, é de você olhar por que apenas só um nessa casa. Faça essa reflexão, eu deixo essa reflexão aí para vocês. Então, tiveram pessoas que me procuraram, tá? Tiveram alguns casos assim que eu fico muito triste, velho, muito triste mesmo, e isso até me motiva mais ainda para cima. Eu sou pequenininho, velho. Tem gente grande por trás das casas, entendeu? Eu tô aqui metendo a cara, tô me expondo. Ninguém tá fazendo isso, só eu, entendeu? A minha exposição é muito grande, mas assim, o que vier, veio. Porém, eu tenho uma convicção de que eu tô fazendo a coisa certa. Eu tenho 100% de convicção de que eu tô fazendo a coisa certa, entendeu? Então, já chegou pessoas para mim, no meu privado, disse, ó, também tive minha conta bloqueada de tantos R$1.000, tô com uma situação difícil em casa, tá? De família, precisando de dinheiro e bloquearam. Isso, de fato, sinceramente, sendo bem sincero com vocês, isso me parte do coração, velho. Me motiva mais ainda de ir para cima, entendeu? Mesmo que eu perca, que eu me prejudique, enfim, eu vou para cima porque, como eu falei para vocês, eu tenho 100% de convicção. Teve um caso, velho, muito, mas muito interessante. Teve uma pessoa, também teve a conta bloqueada, tá? Agora, pasme, recebeu o e-mail do Bolsa, um e-mail, cara, tipo ameaçando e teve um e-mail pedindo para ele devolver mais de R$100.000. Nesse e-mail, tá? Tinha até uma chave Pix, tá? Eu disse, mano, manda para mim esse e-mail que eu quero dar uma olhada. Manda para mim essa chave Pix que eu quero dar uma olhada. Aí, bicho, mais uma coisa que eu fiquei pensando e fiquei com a pulga atrás da orelha. Quando eu coloquei aquela chave Pix para meio que fazer um pagamento, era a empresa que sempre fez os meus pagamentos, tá? E como a gente faz arbitragem aqui, a gente trabalha com várias casas, vários meios de pagamento, e se você também faz isso, você vai entender o que eu estou falando. Vou pegar um exemplo ali da Bet365, tá? Quando você faz um saque e um depósito,
Bicho, nunca vai ser sempre a mesma empresa que vai depositar e vai sacar. Sempre vai ser empresa diferente. Paybroker, Pay for Fun. Ah, você vai depositar, quem recebeu lá foi a Paybroker, por exemplo. Daqui a 2 dias você vai depositar, é outra empresa. Você vai fazer um saque, quem paga é a Paybroker. Você vai fazer o saque daqui a 3 dias, quem paga já é outra empresa. Assim sucessivamente. E não só da Bet365, mas das outras casas também. Tá? Pinnacle, Superbet, Betano, Estrela Bet, Bet Nacional. Sempre, velho. O que me chamou a atenção com relação a esse do Bolsa é que a mesma empresa que recebe dinheiro é a mesma empresa sempre que paga. E quando o cara me mandou a chave Pix, eu fui, era a mesma empresa que sempre paga, que a gente sempre recebe, e quando a gente faz o depósito, a gente sempre paga. Posso até estar enganado, porque eu não tenho mais acesso à minha bolsa, não sei se hoje funciona assim, mas é algo que me deixou com uma pulga atrás da orelha. Em que? Pode ser que, sei lá, o dono da bolsa seja o mesmo dono dessa empresa, tá? De pagamentos. Aí eu fui pesquisei CNPJ, vi que ela fica no Mato Grosso, se eu não me engano é no Mato Grosso. Eu fui lá para o... Eu sou bastante leigo, tá? Sou muito leigo. Eu fui lá no Google Maps, fui procurar, botar a localização, aquele Google Maps que mostra a imagem, né? Só que o Google era de 2012, aí eu vi que era num condomínio, parece que era um condomínio residencial e não tinha nada construído, mas era muito antigo, tá? E não tinha como ter certeza, mas causou uma estranheza tremenda. Lá eu vi o CNPJ, vi o endereço, o telefone, tá? Liguei para eles não atenderam. Eu não mostro o nome do dono, tem o nome do sócio, e o sócio é uma mulher, tem até o nome dela lá, tá? Também não posso expor aqui, vocês podem procurar, fuçar aí e procurar. Mas isso aí é um caso que me chamou muita atenção, tá? Muita atenção. O vídeo já está muito longo aqui, tá? Não quero mais estar falando sobre isso, passar um pano e deixar resolver. Eles do Bolsa lá que resolve lá o problema de sistema dele. Eu fiquei sabendo, a galera é um bug, é um problema no sistema, então eles têm que resolver, cara. Infelizmente ele tem que resolver esses problemas. É tipo, eu tenho uma empresa, tô com um problema, vendi um produto para um cliente, que o produto não está funcionando da forma que tem que ser. Ah, mas a minha empresa só funciona assim. Não, eu tenho que resolver o problema. Eu, como empresa, eu tenho que resolver o problema. Entendeu? Enfim, se for um bug aí, se for um problema deles, eles têm que resolver. Espero que tenha resolvido, tá? Que todo mundo haja lá de forma legal, não haja de forma fraudulenta. Espero que eles vá para cima desses caras aí, tá? De forma legal, beleza? E quem, sei lá, se achar lesado, como eu tô me achando lesado, também vá procurar os seus direitos. A minha situação ainda não foi resolvida, meu dedo está preso, enfim, tá o maior processo, tá? Então é isso, eu vou fazer um outro vídeo falando um pouco sobre arbitragem para vocês entenderem um pouco de Suribet e arbitragem. O que a gente faz aqui, a gente faz arbitragem, só que a gente, além da gente ganhar sobre arbitragem, a gente ganha também sobre o nosso próprio REV, tá? E o nosso próprio CPA, da nossa própria afiliação, tá? Mas, para finalizar esse vídeo, com relação à arbitragem, eu vou fazer uma pergunta para você aí, tá? Tem gente que mete o pau na arbitragem, diz que é muito complexo, e é complexo, tá? Eu não conheço ninguém hoje que tenha uma empresa, por exemplo, que não esteja desafios, tá? É a mesma coisa da arbitragem, tem desafios, é muito complexo, é uma briga entre nós, usuário, contra a casa, tá? Tem casas que nos termos de uso diz que é proibido fazer isso, mas elas não tem como saber. Por quê? Elas fazem que é isso. A gente utiliza software que dá as cotações desreguladas. Tipo, a casa abriu o mercado agora, dizendo lá, a odd do Brasil está lá em cima, né? O Brasil joga amanhã. A odd do Brasil está 4,10. Enquanto a Inglaterra, dupla chance da Inglaterra, está 1,50, por exemplo. Então isso dá uma arbitragem, isso aí dá um cruzamento. Por quê? Porque a casa cotou de forma errada o Brasil. Tá? E a gente, como a gente tem software, e o software identifica isso rapidamente, você vai, pega essa operação, tá? E aí eu pergunto para você, fica uma reflexão aí para você, tá? Para você que é apostador profissional, que gosta de meter o pau e tal, eu queria que você refletisse nisso, tá? Saia na rua, eu sei que é muito difícil você achar uma pessoa que faz arbitragem, tá? Esportiva. Até porque eu falei que o processo não é simples, tem muito desafio, tem pessoas que ficam no meio do caminho, mas aquela pessoa que de fato está hoje fazendo arbitragem,
Saia na rua, se você achar uma pessoa que faz arbitragem, uma pessoa que faz aposta, pergunta ao cara que faz aposta de valor, investimento. Bicho, tu faz aposta? Faço. Tu já ganhasse mais dinheiro ou perdesse nas apostas esportivas? E veja o que essa pessoa vai dizer. Chega para um cara hoje que faz arbitragem e diga, mano, tu já ganhasse ou tu já perdesse dinheiro? E compare as respostas, tá? Comparem as respostas. Aí a resposta fica por você. Você que é apostador, você pode mesmo fazer essa pergunta, botar no papel, ver se você já perdeu dinheiro ou se ganhou. E é o cara que é arbmaker, ele vai dizer, bicho, não tem como eu fazer isso aqui e ficar todo mês no negativo. Entendeu? Se tiver todo mês no negativo, tem algo errado, pode esquecer o mercado de arbitragem e ir para a aposta de valor mesmo. Então é isso, pessoal. Passei um pouquinho da minha reflexão. Poderia falar muito mais coisas aí para vocês, mas o tempo é curto, já me alonguei demais, tá? Espero que vocês fiquem sempre do lado do usuário, tá? Até porque as casas, elas não estão para brincar, elas estão para, de fato, segurar o seu dinheiro e utilizar os termos dela como a lei, tá? E tá acima da lei. Ah, meus termos aqui é minha lei. Enfim, então jogo responsável, respeito a opinião de vocês, deixa aqui no comentário quem discorda de mim, quem concorda também, quem vai se atentar a esses detalhes que eu falei, tá? Espero que vocês façam uma breve reflexão. Quem souber disso aí, me explique melhor para eu poder entender, porque de fato eu quero entender, tá? Então é isso, pessoal, vamos passar vamos passar, como é que se diz? Vamos deixar isso para lá, deixa rolar, cada um segue sua vida, faz o que tem que fazer aí. Se tá utilizando o bolsa, não está tendo problema, ótimo. Se quiser continuar, continue, tá? Quem não quer usar e está pensando, aí você reflete se vai entrar ou não vai, enfim. Só que esse mundo das apostas, para as casas, elas nunca querem perder, elas sempre vão fazer de tudo para fechar o seu cerco, tá? E se você é lucrativo, meu amigo, muito bem-vindo, tá? Como eu falei em outro vídeo, eu sou um empreendedor, eu vivo disso aqui, tá? Já passei por situações difíceis, onde não tinha R$1 para levar para casa. Isso aqui é o meu ganha-pão, beleza? Espero que vocês defendam o empreendedor que realmente ganha pão e defendam essas pessoas que estão no mercado esportivo. Façam, ajudem com conteúdo, ajudem com dicas para que a pessoa de fato seja lucrativa e deixe de perder dinheiro para as casas de aposta, tá? Porque aí de fato é o lado obscuro, é com quem você vem sempre lutando, velho, para poder ganhar dinheiro, levar um dinheirinho para sua casa aí, beleza? E para quem gosta de meter o pau do mercado de arbitragem, pode falar à vontade. É difícil? É, velho, é complicado, o processo é doloroso, mas não existe nada fácil na vida, não existe nada simples. E se a gente tá no game é porque a gente tá ganhando. Mais uma vez, eu tiro meu pão, meu ganha-pão daqui. Meu ganha-pão eu tiro daqui. Aí vocês fazem a reflexão para vocês, ver se compensa, se não. Beleza? Algumas reflexões eu passei aqui com relação a esse caso do Bolsa. É uma percepção minha, mais uma vez, falando com vocês. Respeito muito sua opinião, tá? Cada um tem percepção de mundo diferente. Então, abra a cabeça mais para esse mundo das apostas, entenda como funciona toda a logística das casas de aposta, quais as suas intenções, tá? Para depois você vir discutir, meter o pau, beleza? A batalha é grande, mas nós estamos aí na luta. Mais uma vez, como eu falei no vídeo anterior, sou fãzaço, velho, de Netuno. Eu acompanho ele há muitos anos, velho. Gosto demais da pessoa, ele transmite coisa boa pra gente, entendeu? Mas, não estou falando especificamente dele, para negócio, meu amigo. Quem faz negócio mesmo e vai lá para os bastidores sabe que a coisa é feia. O negócio do business, de negócios, os bastidores dos negócios é tenso, meu amigo. É quebra-pau, é sujeira, entendeu? Vocês precisam entender isso mais do que nunca. E é guerra de nós, investidor esportivo, arbmaker, apostador, com outras casas, tá? E eu sempre vou ficar do lado do usuário, beleza? Lógico que usuário que não comete crime, né? Que não comete fraude, beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo. Vou fazer um vídeo explicando, destrinchando a minha operação aqui, a arbitragem, pra, de fato, vocês entenderem. Eu vou explicar tudo, tá? Não vou passar pano em algo ruim, não, beleza? Eu vou explicar tudo. Então, no próximo vídeo aí, não sei quando é que eu vou fazer o próximo vídeo,
Mas o próximo vídeo vai ser explicando um pouquinho sobre o mercado de arbitragem esportiva. Tamo junto e até o próximo vídeo.